Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, estou aqui novamente com este livro para trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Na semana passada eu gravei um vídeo falando sobre teogonia. Hoje eu irei gravar um vídeo falando sobre trabalhos e dias. Ambos estão neste livrinho aqui, escrito por Hesíodo lá na Grécia Antiga, no século 8 a.C. aproximadamente, ou seja, de 2700 a 2800 anos atrás. E nesta obra, Trabalhos e Dias, o Hesíodo ele basicamente pegará o seu irmão, que se chama Perses, e ele dará uma sequência de conselhos para que ele viva bem nos tempos dele. Então, de cara, nós já temos a noção que este livro é muito interessante para quem quer compreender o período que Hesíodo viveu, ou seja, a Grécia Antiga. Eu quero saber um panorama, eu quero saber como era a época, como eram as crenças, como eram os trabalhos. Pegue este livro e você terá uma noção básica sobre isso. Porque o Hesíodo, ele pega Perses, ele começa a ensinar passo a passo do que deve ser feito para que se tenha uma vida virtuosa. Então ele vai chegar no Hesíodo e vai falar: ó Hesíodo, ó Perses, é o seguinte: pouco proveito ao homem ir para a ágora se ele não tiver mantimentos em casa para sustentar a sua família. Ou seja, para quem não está contextualizado, ágora basicamente era um ambiente na Grécia Antiga onde as pessoas se reuniam para filosofar. Ou seja, era onde os intelectuais se envolviam ali para discutir, para falar sobre algum tema específico. Em geral, esse ambiente era uma praça aberta, certo? Então ele fala: olha, não adianta você estar nesse ambiente se a sua casa está largada, se a sua casa não tem mantimento, se depois você vai precisar pedir mantimento para os seus vizinhos, se você não plantou, se você não colheu, se você não trabalhou. Não adianta. A prioridade do homem, sobretudo nesta época, é que você produza para a sua família, que você tenha para a sua família, que você seja o provedor. Então faça isso. E ele fala sobre a importância de ser esforçado. Ele fala a importância para o Perses sobre a questão de ser poupador, de você conseguir colher algo e guardar aquilo durante um tempo para que no momento de escassez você tenha de onde tirar. Ele fala sobre a importância de você ser um homem cauteloso no modo de agir, no modo de falar, no modo de responder, de no momento de uma discussão e de uma desavença, você não ser o primeiro a levantar a voz. Você permitir que o outro faça isso e aí só então, se necessário, você retribuirá a gentileza, vamos dizer assim. Então, nesta obra aqui, o que Hesíodo faz, basicamente, é sair compilando. Falando: olha, se você viver assim vai ser interessante, se você viver assim vai ser melhor. Nós vemos também a importância da fé. Nós vemos, em determinados momentos, o Hesíodo chegando a Perses e falando: olha Perses, peça aos deuses que ele abençoe as suas colheitas. Peça aos deuses que ele te dê força, vigor. Então você vê que é uma relação de respeito com as divindades e realmente de hierarquia e de fé. Ou seja, quando você lê essa obra, você consegue associar as crenças da mitologia grega a várias religiões contemporâneas, a várias religiões que nós temos por aí hoje em dia, né? Como o próprio cristianismo, islamismo, budismo, que são crenças que as pessoas têm e realmente hoje em dia nós levamos a sério. Mas como nós falamos em mitologia grega, nós não levamos. Porque, é claro, essa religião realmente já está ultrapassada no nosso tempo histórico. No entanto, é extremamente importante que nós consigamos compreender que na época ela era sim uma fé verdadeira e muito importante. Isso vai ser fundamental para que nós consigamos entender o comportamento da sociedade da época. Principalmente porque, diferente dos nossos dias atuais, não existiam ateus como existem hoje. Não existia variedade de religião num espaço pequeno de pessoas. Não. Naquela região era aquela crença. E ponto. Basicamente era isso. Não havia tanta discordância como há hoje, por exemplo. Certo? Então é muito importante nesse aspecto.
Um outro ponto que o Exildo vai falar para o seu irmão, que é muito interessante, é sobre a importância de escolher uma mulher adequadamente. Porque, segundo Exildo, ter uma boa esposa é a maior bênção que um homem pode ter. Mas ter uma má esposa é a pior maldição. Então é muito importante que você saiba escolher a sua esposa. E Exildo deixa isso muito claro para o Perses. E não é só saber escolher a esposa. É você saber o momento que você deve se casar. E, na Grécia Antiga, segundo Exildo, o ideal é que você, homem, tivesse aproximadamente 30 anos, mais ou menos 30 anos. A mulher deveria ter passado a 4 ou 5 anos da puberdade, tido a puberdade, há 4 ou 5 anos. Ou seja, segundo o próprio Exildo, mais ou menos 16 anos de idade. Essa é a idade ideal. É claro que nós notamos aí uma discrepância de 30 para 16. No entanto, eram os padrões da época. Outra coisa que o Exildo vai aconselhar é o seguinte: na hora de escolher uma mulher, escolha uma mulher da região, da sua redondeza, uma mulher à sua volta, uma mulher próxima a você. Por quê? Porque se você escolher uma mulher do lugar onde você vive, você sabe quem ela é. Você sabe qual é o comportamento dela antes de se casar. Você sabe o que ela já fez, o que ela deixou de fazer. Você sabe se ela respeita ou não respeita outras pessoas. Você sabe como é a vida pregressa da pessoa. E você sabe qual é o caráter e a índole dela. Então, a partir daí, você pode se relacionar e se casar. Porque você já estudou o relacionamento que você terá. Diferente de você pegar uma mulher de uma outra cidade que você nunca viu, simplesmente chega lá, olha, agora vê a primeira vez e simplesmente decide casar. Não. Você precisa saber quem é a pessoa com a qual você está se relacionando. Então são conselhos que estão nessa obra. Conselhos e que podem ser aplicados para a sociedade em que vivia Exildo e Perses. No entanto, muitos dos conselhos aqui são extremamente interessantes para nós aplicarmos no nosso dia hoje mesmo, nós mesmos aplicarmos no nosso dia a dia. Eu acho que esse próprio conselho de saber escolher a mulher é um conselho muito interessante, sobre ser esforçado é muito interessante, sobre ser poupador é muito interessante, então tem vários conselhos muito bacanas. E nesta obra tem outro aspecto que eu acho fundamental e que me interessa demais, porque eu sou historiador e eu naturalmente me interesso pelas crenças, pelas religiões, pela fé da época. E aqui, tanto na Teogonia quanto nos Trabalhos de Dias, na obra completa, é um manual da crença das pessoas. Você vê nitidamente a fé delas. E você vê histórias aqui. Dentre essas histórias, uma que é trabalhada mais a fundo dentro de Trabalhos e Dias é a história da criação da mulher. Aqui o Exildo vai contar por que a mulher foi criada. E vocês sabem por que a mulher foi criada de acordo com a mitologia grega? A mulher foi criada como punição. Não me batam, pessoal, não me xinguem. Não fui eu quem disse. Foi o Exildo na Grécia Antiga. Inclusive é muito similar ao cristianismo, né? A mulher ela traz o pecado à humanidade na crença grega também, tá? Mas o que de fato é importante falar aqui é o que está neste livro, que é o que eu me proponho a falar neste vídeo. E a história é basicamente o seguinte: havia um titã chamado Prometeu. Prometeu roubou o fogo dos céus e veio para a terra, deixou o fogo à humanidade. Fogo pode ser ilustrado também como conhecimento. Beleza. Zeus descobriu isso e Zeus ficou revoltado. Prometeu tinha aprontado mais uma também. Ele tinha dado um pedaço de carne ruim para Zeus, mas eu não vou nem entrar nesse aspecto. Zeus notou que roubaram fogo, ele falou, pô, tem que punir Prometeu. Então os castigos que ele dá a Prometeu são basicamente dois. Primeiro, eu já falei no outro vídeo, que é ele ficar preso em uma montanha e todos os dias uma águia vem e devora o seu fígado. Todos os dias. E aí ele se regenera durante a noite, no outro dia acontece novamente durante toda a eternidade. Posteriormente ele acabou sendo liberto por Heracles, né? Mas, no entanto, esse foi o castigo. E o outro castigo foi, olha, Prometeu foi o cara que criou o homem.
Prometeu criou o homem. Já que Prometeu criou o homem, vamos criar algo parecido também e dar de presente, para ironizar talvez? E aí surge a mulher. Zeus chega em Hefestos e fala: Hefestos, faça isso. Hefestos põe a mão no barro, pega a água, mistura barro com água, terra com água, faz uma escultura ali, uma mulher bonita, vistosa. É descrito aqui como uma mulher muito linda. E aí Zeus pega a mulher e fala: olha, Atena, dá uma qualidade para ela. Atena vai lá, toma uma qualidade. Afrodite, uma qualidade. Hermes, uma qualidade. E aí a mulher vai recebendo várias qualidades para que, enfim, ela possa ser enviada à humanidade. E aí talvez você me pergunte: pô, mas cadê o castigo? O castigo está no seguinte: é entregue a esta mulher também uma caixa. Um vaso, na verdade. Um vaso é entregue a ela e é dito: olha, em hipótese alguma, abra este vaso. Não pode abrir este vaso. Pois bem, esta mulher se chamava Pandora. Este vaso ficou conhecido, caixa, ficou conhecido como a Caixa de Pandora. E dela saíram todos os males. Porque um dos atributos da mulher era, de certa forma, a curiosidade. E quando ela pega a caixa ou o vaso, chega aqui na terra, começa a andar, ela olha para o vaso e fala: olha, eu não vou resistir. Eu vou ter que abrir este vaso. Eu preciso saber o que tem aqui dentro. Ela abre para espiar. Olha, e de repente, quando ela abre um pouquinho o vaso, todos os males são libertos sobre a face da terra. Até então, o homem ele já morria, ele morria. No entanto, ele morria sem sofrer com doenças. Simplesmente dava um tempo determinado e o homem falecia sem sentir dor nem nada. A partir de então ele começa a morrer sentindo dor. A partir de então ele começa a viver com várias enfermidades. A partir de então ele começa a se sentir cansado pelo trabalho. A partir de então ele começa a ter que trabalhar mais para produzir mais para que ele possa manter pessoas. A partir de então ele começa a ter várias características de egoísmo, características de inveja e assim sucessivamente. Todos os males são libertos sobre a face da terra. O único atributo que ficou dentro do vaso que a Pandora conseguiu fechar foi a esperança. Foi o único que ficou lá dentro. E aí surgiu o termo, né? A esperança é a última que morre, justamente porque a esperança conseguiu ficar ali dentro. Certo? Então, basicamente, essa é a história. Essa é uma historinha que estava aí no livro Trabalhos e Dias, eu quis compartilhar com vocês. Tem algumas outras, tem sobre as gerações, né, da humanidade, são 5 gerações, se eu não estou enganado. Também tem aqui dentro. Tem outros conselhos também que não deu para abordar devido ao tempo, né? Já estamos aí com 13 minutos de vídeo. Mas de qualquer forma, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês leiam o livro e gostem também. E espero que a minha explicação tenha ficado boa o suficiente para que vocês queiram ler e estudar esta obra, certo? Se vocês curtiram o vídeo, deixem um like. Se vocês têm algum ponto de vista sobre o vídeo, sobre o que eu falei, ou até sobre o livro, deixem um feedback aí através dos comentários. Eu serei extremamente grato e responderei, tá bom? Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.